Graça e paz, bom dia. E aí galera, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? Principalmente sobre Bíblia, sobre temas cristãos. Muita correria, muita loucura. Galera, eu quero tratar de um assunto aqui hoje, né? Concernente à palavra de Deus. E é um tema um tanto quanto polêmico, assim, né? Pra variar, né? É um tema que tá aí na berlinda do nosso meio, o meio cristão, né? É algo que podemos dizer que até virou modinha hoje em dia, né? E é até um fenômeno também. Começou secularmente e agora já tem se imiscuído, né? Pelo meio evangélico aí, pelo meio cristão, já tem se imiscuído. Até mesmo dentro de muitas igrejas, mas aí é um segmento, né? Que começa fora das igrejas e se introduz nelas. Vamos falar de coaching, né? É o termo do momento, é a modinha do momento. Todo mundo quer ser coaching, né? Existe coaching para tudo hoje em dia, né? O coaching nada mais é do que um profissional motivacional, né? Um empreendedor motivacional. Aquele que faz você acreditar que as coisas vão dar certo, que tudo vai dar certo, né? E como era de se esperar, e era inevitável, isso invadiu o meio evangélico. Hoje em dia nós vemos aí um fenômeno de pastores coaching, né? Temos uma meninada aí de 20 e poucos anos, pseudo pastores, né? Pseudo é aquilo que tem pretensão de ser e não é. Esses pseudo pastores dando palestras, né? Eles alugam aí um anfiteatro, um espaço, reúnem uma galera, vendem seus ingressos e aí eles vão dar lá uma palestrazinha bíblica, né? Base bíblica que é bom nenhuma, né? E aí os caras começam fazendo o que eles, né, têm a pretensão de fazer. Eles começam ali querendo se inserir em um texto bíblico para te trazer uma mensagem motivacional, né? Uma mensagem de autoajuda. E aí o que acontece? O camarada começa aquelas marmotas, sabe, aquelas loucura, aquelas baboseiras. Para não dizer heresia, né? Tem coisas que já é até blasfêmia, nem heresia é. Então aquelas frasezinhas de efeito, não, você é importante, você é tão importante quanto Cristo. Não, você tem um valor. Deus te dá o valor que você merece ter. Deus te dá a quantidade conforme o valor que você tem. Você é. Você é. Você é o cara. Você é o bichão mesmo. Só falta ele usar esses termos, né? Então tem um monte dessa molecada nova aí, né, alugando teatros, reunindo uma galera frustrada para estar trazendo essas palavrinhas água com açúcar, né? Eu vou ler um texto bíblico aqui que, né, está bem aí encaixado nesse assunto que nós estamos tratando, né? É um texto que é bastante relevante, bastante conhecido para os últimos dias, né? O alerta de Paulo, através da segunda epístola que ele escreve ao seu filho na fé, né, o evangelista Timóteo. Lá no capítulo 4, do verso 1 em diante, ele começa dizendo a Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno o tempo, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora o 3. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Mestres que possam dizer aquilo que eles queiram ouvir, como que sentindo comichão, em outras traduções, coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, ele se refere, ele volta à pessoa de Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio, né? Sê lúcido.
Presta atenção. Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Não precisa nem explicar nada, né? Mas vamos explicar alguma coisa. Vivemos em uma época em que existe uma geração que, graças a Deus, não é a minha geração. Eu digo isso no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Estamos em uma época muito negra e muito obscura, em que essa geração, não vamos generalizar, mas uma grande parcela, uma grande gama dessa geração que se diz cristãos, que se diz cristã, nunca conheceu e talvez nunca venha a conhecer Cristo, né? Porque é uma geração em que tudo dói, tudo machuca, tudo magoa, tudo incomoda. É uma geração de crentes que não consegue mais ouvir uma doutrina sadia. É uma geração de crentes em que, se a palavra é mais azeitada e dá uma chibatada no lombo deles, aí eles vêm com aquela desculpinha esfarrapada, aquele mimimi de que isso é perseguição. Ele está falando aquilo diretamente para mim. Então tudo dói, tudo machuca, tudo magoa, né? É uma geração frágil, quebradiça, de cristal, de porcelana chinesa, né? Essa geração, a geração dos últimos dias. Isso não é igreja. Não é igreja, eles não pertencem à igreja. Muitos deles são desigrejados, né? O desigrejado diz que serve a Cristo, mas ele não está em comunidade. Ou seja, ele fere princípios, e princípios esses estabelecidos pelo próprio Cristo e reforçados através de Paulo, né? Ele arranca marcos da palavra de Deus, marcos estes fincados, muitos pelo próprio Cristo. O desigrejado diz que não precisa ir para a igreja, não precisa estar em comunidade para servir a Cristo. Ele não precisa tomar Santa Ceia, ele não precisa nem descer as águas batismais, e ele não precisa tomar Santa Ceia, não precisa dizimar, ele não precisa fazer nada. Ele tem um coração bom, a mente boa, ele faz o bem, ele é caridoso, ele serve a Deus em casa, tá bom. Porque lá na igreja ele foi machucado, ele foi ferido, pisado, pisoteado, né? Dolorido. Então ele começa quebrando princípios bíblicos, arrancando marcos estes que foram fincados pelo próprio Cristo. Quem foi que instituiu a eclésia? Diz para mim. A igreja. Quem que instituiu senão Cristo? Quem instituiu os sacramentos do batismo, da Santa Ceia? São sacramentos, são santos. Quem instituiu as demais ordenanças, que não está somente no Velho Testamento, você encontra as referências cabais no Novo Testamento. Do dízimo, das ofertas alçadas. Dízimo não é obrigação não, filho. Dízimo é liberdade em Cristo. Dízimo não tem nada de obrigatoriedade. E se eu não devolver o dízimo, eu não vou ficar mais pobre nem mais rico, não vou deixar ele prosperar. Sendo que se eu administrar bem as minhas finanças, eu vou prosperar, devolvendo ou não o dízimo. Só que dízimo é mandamento, sim. E foi instituído muito antes da lei de Moisés. Lá com Abraão e Melquisedeque no Gênesis. Então, esses caras, essas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia, elas querem caras assim, esses molequezinhos de 20 e poucos anos que não sabem nem o que é Bíblia. Não tem experiências com Deus. E experiências dessas, muitas vezes amargas, doloridas, não sabem nem o que é Bíblia, falam coisa com coisa, distorcem a palavra de Deus e ficam insuflando o ego da pessoa. O que esses caras querem, essas pessoas querem, esses frustrados que se reúnem em anfiteatros para ouvir esses babacas, é isso, eles querem ter o seu alter ego massageado, né? Eles querem ter o seu alter ego insuflado por esses caras. É o que está aqui, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, acumularão o cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eles querem ouvir aquilo que eles querem. Eles vão acumular mestres para eles, vão cercar desses mestres, né? Distorcedores da palavra de Deus.
Uma geração frustrada, derrotada, fracassada, que nunca assume a culpa de nada. A culpa é do ministério onde ele congregava, a culpa é do pastor presidente, a culpa é do segundo do pastor, a culpa é da diretoria da igreja, a culpa é da mulher do pastor, a culpa é das filhas do pastor. E por aí vai. Então, evangelho de mimimi, de oba-oba, evangelho mentiroso. Esses coaching pseudo-pastores aí, ó, tudo um bando de falso mestre. Então, sinto muito, só lamento para essa raça. Isso não é evangelho. Igreja que é bom nada, suportar as problemáticas de viver em comunidade nada, suportar, tolerar uns aos outros nada, perdoai-vos uns aos outros nada, né? Não precisa sacramento de imersão nas águas, santo batismo, não precisa sacramento de santa ceia, não precisa devocionais, não precisa nada. Tá bom do jeito que eles querem. Então vamos acordar, né? Últimos dias, não deixemos que essas imundícies penetrem nos nossos templos e vamos combater isso veementemente. Amém, Igreja do Senhor? Fiquem com Deus e tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.